sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb. Eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Então, como os irmãos estão, oremos. Senhor, nosso poderoso Pai, nos abençoe neste culto, Senhor, pelo nosso também pão de cada dia, meu Pai. Que nos abençoe neste culto, é isso que te pedimos, já te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite. Agora iremos ler Romanos 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Agora vamos cantar em pé o hino Somos Teu Senhor. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, de restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teu Senhor.
de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Oremos. Querido Jesus, Senhor, muito obrigado por mais uma terça-feira, mais um culto de oração. Peço que abençoe o pregador e aos demais e com que saímos daqui com seus anjos. São bênçãos que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Este momento, você que se separou o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de fazer a devolução. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
terça-feira, ele sempre é um culto especial, porque você tem a oportunidade de expor aqui para a igreja, caso você tenha algum pedido de oração a fazer, caso você tenha algum agradecimento. E hoje, em especial, é um culto que está sendo feito pela classe dos adolescentes, pelos Calebs. Então, você que tem aí seu pedido, seu agradecimento, se coloque em pé e faça o pedido para a igreja. Alguém quer ser o primeiro? Como? Então, vamos orar pela Maria, pela recuperação da Maria e para que tudo ocorra bem com a Maria. Alguém mais tem algum pedido? Dalva? Então, vamos orar pelo Miguelzinho, filho da Michele, que estará passando por uma cirurgia amanhã de manhã. Alguém mais tem algum pedido, algum agradecimento? Cota? Amém. Vamos orar pela família da Cota e vamos orar pelos adolescentes. Alguém mais? G. Não há nada melhor quando a gente faz oração, a gente faz um pedido e a gente tem aqui o testemunho que o amigo da Geiciane está se recuperando bem. Continuemos orando por essa família. Alguém mais tem algum pedido, algum agradecimento? Eudes? Amém. Vamos orar pelo pai do Eudes. Alguém mais? Não havendo, isso foi algo combinado com os adolescentes. Ele gosta de pegar a gente de surpresa, então nós vamos chamar o Daniel para orar pelos pedidos e pelos agradecimentos que aqui foram feitos. Bom, oração é sempre uma boa oportunidade. Então, quero convidar você, vamos mais uma vez, vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Esse é uma celebração, é um momento especial. Estamos tão felizes, ó Deus, de ver esses adolescentes aqui, dirigindo esse programa, esse culto de adoração a Ti. Mas aqui também, ó Deus, foram apresentados alguns pedidos, algumas súplicas,
há corações, ó Deus, que sofrem, que sentem dor, seja por questões familiares, problemas de saúde, seja talvez por questão de desemprego, enfim, ó Deus, tantas coisas que afligem o coração dos teus filhos. Nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, suplicando que o Senhor atenda os pedidos de oração que foram apresentados aqui, ó Pai. Que segundo a tua graça e a tua misericórdia, o Senhor venha trazer conforto, venha trazer esperança, venha trazer a cada pessoa certeza do teu cuidado, do teu amor. Senhor, nós queremos te suplicar que o Senhor abençoe esses teus filhos, esses pedidos que foram apresentados e também por aqueles que não foram apresentados, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece os corações e, sabendo disso, ó Deus, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Esta igreja, ó Deus, entrega a vida em tuas mãos. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conforte. E, segundo a tua vontade, nos ajude a solucionar esses problemas. Esteja conosco, ó Deus. Nos abençoe, nos guarde. Dirija este culto de adoração a ti. É o que eu te suplico e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eles estão preparando esse culto tem alguns meses já. Os 3 que irão pregar passaram a tarde inteira hoje ensaiando. Já vem alguns sábados que eles se reúnem por chamada de ligação ou pessoalmente, semana passada aqui na igreja. Vocês não têm noção quanto eles estão empenhados, o pessoal do louvor também. Nós temos um representante no som, na verdade, nós temos 2. E temos o Fred também, que hoje não pôde estar aqui. Então, assim, hoje é um culto muito especial. E, enquanto eles estiverem aqui pregando, eu peço para que vocês estejam em espírito de oração por eles, porque eles estão um pouco nervosos, assim como todo mundo que vem aqui à frente, mas eu não tenho dúvidas que o Espírito de Deus irá usá-los. Então, eu gostaria de chamar aqui o Carlos, a Heloísa e a Carol. Que Deus use vocês. Boa noite. Eu sou o Carlos e assentados do jeito mesmo que vocês estão, convido vocês a orar. Senhor Deus, Deus de amor, Deus meu Pai, Senhor, por favor, que quem guie esta pregação não sejam esses adolescentes, mas que o Senhor faça o seu Santo Espírito descer e sejam as suas palavras que saiam, e não de mim, um mero adolescente ignorante, não ignorante nas palavras de hoje, mas um ignorante numa pessoa que não conhece, pois o Senhor sabe tudo. Por isso, peço que compartilhe da sua grande sabedoria com todos aqui presentes. E compartilhe com as pessoas que estão na live também. E essa gravação fique para a posteridade. Que seja fruto de grande sabedoria para as pessoas. É isto que te peço. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Novamente. A história que hoje iremos contar é de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos. Inicialmente, ele aparece na Bíblia, assim que Estevão está no seu martírio, está partindo para a sua morte. Estevão, expulso de uma cidade que ele estava pregando, por várias pessoas expulsam ele e cercam ele. E essas pessoas apedrejam Estevão. E Saulo estava lá. E ele consentia com aquela morte. E os executores de Estevão tiram suas vestes, suas capas, mais especificamente, porque estavam incomodando eles. E jogam aos pés de Saulo. Um adendo. O Sinédrio, que eram os juízes de Roma, os juízes religiosos de Roma, eles entenderam que aquilo lá foi um grande feito. Então, elegeram a Paulo para participar do Sinédrio. Então,
Saulo, querendo mostrar mais feitos para se provar capaz de participar do Sinédrio, resolve ir a Damasco, porque lá havia vários cristãos reunidos. Mas ele começa a ir para Damasco, vai mais 2 acompanhantes, e no processo, no meio do caminho, Deus olha para Saulo e diz: eu quero Saulo, eu quero ele, eu quero especificamente ele. Ele será minha ferramenta para levar o evangelho ao mundo. E assim o fez. Sim, o Deus fez descer o Espírito Santo em forma de luz na frente de Saulo. Só que Saulo estava de cavalo, com mais 2 acompanhantes, concentrado em ir, porque manejar um cavalo não é uma coisa tão fácil. Quem já galopou deve saber. Então, não era uma coisa que ele podia ficar se desconcentrando, uma coisa assim. Aí, imagina, desce uma luz do céu, você se desconcentra. E logo, Saulo caiu do cavalo. Só que um detalhe, os acompanhantes não viram aquela luz. Então, para eles, Saulo caiu do cavalo do nada. Então, pegaram, olharam assim, Saulo caiu do cavalo, o que está acontecendo? Aí, pegaram o cavalo de Saulo e foram com ele para tentar entender o que estava acontecendo. E o Espírito Santo de Deus começa a falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem saber o que estava acontecendo, pergunta: quem és tu, Senhor? E a luz responde: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Só que Deus queria falar especificamente com Saulo, pois os acompanhantes não entendiam o que aquela luz falava. Não viam, apenas ouviam, por exemplo, um chiado, um ruído, não entendiam. E Jesus deu instruções para Saulo. Saulo, eu quero que você vá para Damasco e lá um servo lhe dirá o que fazer. E assim o fez. Saulo ficou cego durante 3 dias, que foi o caminho dele para Damasco, e durante esses 3 dias ele não comeu e nem bebeu nada. Então ele permaneceu em jejum. Só que enquanto tudo isso acontecia, Deus falava com Ananias, um servo fiel dele que estava em Damasco. E lá, Deus chama Ananias e fala: Ananias. E Ananias, sabendo que é Deus, responde: eis-me aqui, Senhor. E Deus dá instruções para Ananias. Fala: Ananias, eu quero que você vá na rua direita, perto da casa de Judas, e lá você vai encontrar um rapaz chamado Saulo, também conhecido como Saulo de Tarso. Só que Ananias já sabia quem era Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, mas ele tinha uma fama negativa, assim. Ele era aquela pessoa assim que todo mundo conhece, assim, uma pessoa que todo mundo tem em comum, como referência assim: se você vê, corra, porque você vai ser preso ou vai ser pego e torturado. Essa era a referência. Então Ananias fica incrédulo. Ele olha, ele pega e fala assim: Senhor, o Saulo? Não, Senhor, como assim o Saulo? Senhor, tanto servo bom, tanto servo aqui. Por que o Senhor quer justamente o Saulo? Mas o Senhor diz apenas para Ananias ir e fazer como ordenou. E Ananias, sem muito poder o que fazer, foi. Chegando lá na casa, ele limpou os olhos de Saulo para ele recuperar a visão. Ele jogou água e saiu como se fossem umas escamas do olho dele, e Saulo voltou a enxergar. E nisso, como se passou bastante tempo assim, foi 3 dias de viagem, Saulo com certeza refletiu muito da vida dele, do que ele fez de errado, do que ele fez de certo. Ele refletiu bastante daquilo. E Saulo se converteu. Ele foi batizado e mudou de nome.
que ele deixou de ser Saulo e se tornou Paulo. Tanto que essa mudança, essa mudança de nome é uma mudança mesmo, mas não só uma mudança assim, mudou de nome, e daí? Não, ele mudou em espírito. O Espírito Santo passou a habitar Paulo. E, após isso, ele começou a estudar as Escrituras com Ananias e... Perdão. E, depois, eles foram pregar para a cidade de Damasco. Só que Saulo foi batizado, assim, passado dele morreu no batismo e tudo, só que ele não morre literalmente. As pessoas continuam lembrando dos males que ele fez. Então, junta uma cidade cheia de cristão, cheia de judeu que não gosta de Saulo, o que mais poderia acontecer se não planejarem matar ele? E assim o fez. Os cristãos, em específico, eram os que mais estariam bravos com Saulo, porque era aquele que perseguia eles. Então, eles tinham um motivo para se vingar. Por exemplo, pegou um irmão aqui. A igreja fica um tanto irritada. Era a mesma situação lá. Então, juntou os judeus e os cristãos na saída da cidade, perto das muralhas, e planejavam matar Paulo quando ele saísse. Só que um dos amigos de Paulo ficou sabendo desse plano e avisou ele. Aí Paulo ficou meio que sem saber o que fazer. Aí um amigo dele pensou: Paulo, eu sei de um buraco na muralha que acho que cabe um cesto. Se você entrar nesse cesto e eu te empurrar lá para fora, eu acho que dá tempo de você fugir. Aí eles tentaram essa hipótese. E fizeram isso e Paulo fugiu. Mas para onde que ele foi mesmo? Eu não lembro agora. Eles foram para Jerusalém. Ele, Paulo. Ele foi em busca dos discípulos, mas ele estava receoso, porque os discípulos ainda conheciam ele pela reputação dele, que o perseguia. Conhecia ele como perseguidor dos cristãos. E os discípulos eram cristãos. Então, eles acreditavam que Paulo não estava lá para passar a mensagem, a mudança dele. Eles acreditavam que ele também estava os perseguindo. E por isso, Paulo também ficou receoso. Mas Barnabé o ajuda. E junto de Barnabé, ele é apresentado aos discípulos. E fica passando a mensagem junto deles durante dias. Em outra ocasião, pouco tempo depois, Paulo e Barnabé continuam passando essa mensagem. Eles se juntam e vão para Antioquia. E Paulo lá prega sobre como Jesus mudou a vida dele, sobre como Jesus justifica as pessoas pela fé, sobre como os gentios agora podem ser salvos, não são só os judeus. Ele fala para os gentios que Jesus os salva pelo meio da morte. E por isso os gentios ficam muito felizes. Agora a mensagem não era específica para os judeus. Ela passou para outras pessoas. Mas os judeus não ficam nada felizes com isso. Eles consideravam que eles estavam acima dos demais. E Paulo estava dizendo o contrário. Estava falando que Jesus, que Deus, a salvação, era para todos. Assim, os judeus não ficavam acima dos demais. Por isso, eles não concordavam com o que Paulo estava dizendo. Eles iam contra Paulo e tentavam achar erros em tudo que Paulo dizia, falando mal de Paulo, passando para as outras pessoas a mensagem de que Paulo estava mentindo. Então, os próprios gentios, além dos judeus, ficaram bravos com Paulo. O mesmo acontece em Icônio, quando novamente muitos gentios e outras pessoas ficam felizes com a mensagem que é passada para eles. Mas os judeus blasfemam Paulo e diz que está incorreto. E assim mais pessoas querem o perseguir. Um grupo cada vez aumenta. Então, certo tempo depois de ele ter passado por outros lugares, inclusive pela Grécia, essas mesmas pessoas, quando ele volta para Antioquia, tanto de Icônio quanto de Antioquia, vão atrás dele e o apedrejam. E não é por aí que para. Mesmo depois disso, a intriga entre os judeus e os gentios continua. Porque a mensagem de Paulo continua passando para os outros. Ele não parou de pregar.
ele continuou passando sua mensagem, e mais gentios eram salvos. E por isso os judeus não ficaram felizes. Então desceram até a cidade e falaram a única forma que eles tinham de se diferenciar, de mostrar que eram melhor que os demais, a circuncisão. Então eles dizem para os demais que a circuncisão é necessária e que você não pode ser salvo sem ser circuncidado. E por isso se monta uma assembleia para discutir esse assunto. A circuncisão era necessária ou não? E agora eu vou ler para vocês Atos 15. Se vocês puderem abrir a Bíblia também. Versículo 7. Aqui Pedro defende a opinião dele. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo em ponto entre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. E assim Paulo conseguiu mais uma vez passar a mensagem dele. E agora, teoricamente, havia sido decidido, não é necessária a circuncisão, mas não para por aí. Então eu vou ir um pouco para o futuro. 14 anos depois, quando Paulo volta com Tito para Jerusalém. E mesmo assim, ainda havia essa discussão. E o que acontece é que eles ficam preocupados. Tito não era circuncidado, ele era grego, era gentil. E eu tenho outro verso para ler para vocês, de Paulo falando para Tito sobre essas preocupações. E esse verso está em Tito 1. Se vocês puderem abrir. Versículo 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, da maneira pela qual Jesus ensinou vocês, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. E continua. Acontece outro episódio, seguidamente dessa viagem deles para Jerusalém, onde Paulo repreende Pedro, mesmo Pedro tendo sido a pessoa, no versículo que acabamos de ler, que defendeu que a circuncisão não era necessária. E esse verso está em Gálatas, que é voltado principalmente para esse assunto, capítulo 5. Capítulo 2, desculpa aí. Versículo 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, Pedro. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, e não pela prática da lei,
porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado como Cristo, assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, o que não ocorreu. E Paulo não foi a única pessoa que foi questionada pelos fariseus. Isso ocorreu várias vezes antes, inclusive com Jesus, que tentavam questionar quando falava que não seguia as leis de Moisés, mesmo seguindo. E Jesus também fala um pouco sobre isso, em uma resposta que está em Marcos 7. Abram, por favor. No versículo 6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. E pulando para o 13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Sempre os judeus tentam se colocar acima e sempre causa essa separação entre os dois povos. E agora eu vou para Filemão, no capítulo 1, no versículo 16, onde está escrito: não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Aqui Paulo está falando com Filemão, que era um escravo, mas ele diz para ele que ele não considera ele escravo, porque todos que são salvos pela graça de Jesus são irmãos e irmãs na fé. Não precisam do mesmo sangue, não precisam participar do povo dos judeus. Ainda assim, eles são irmãos. E, apesar de tudo isso, a gente volta lá para Atos, onde passa essa carta para Antioquia, falando que a decisão deles é que não era necessária a circuncisão. Bem, e depois de toda essa confusão que aconteceu em Jerusalém, Paulo seguiu, ele foi para a segunda viagem dele, mas dessa vez ele foi com Silas. Mas cadê o Barnabé na história? Então, o Barnabé, na primeira viagem de Paulo, ele tinha ido com Barnabé e João Marcos. Barnabé chamou João Marcos. E João Marcos, quando eles estavam no meio do caminho, ele resolveu deixar eles e voltou para Jerusalém. Então, calma. Foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Aí estavam indo. João Marcos viu que Paulo e Barnabé se deram mal e resolveu ir embora. Foi mais rápido do que Jonas. Exato. Então, ele seguiu com Silas. Eles passaram pela Síria, a Cilícia, Derbe, Listra, até que eles pararam em Troade. Lá, Paulo esperou uma mensagem do Espírito Santo para onde ele deveria seguir. E foi que Paulo teve uma visão, onde um rapaz macedônico pedia para que ele fosse para Macedônia para salvá-los. E aí Paulo recebeu aquilo como um sinal e seguiu para Macedônia. Chegando lá, na estrada, ele viu uma mulher, que ela trabalhava como vidente. Só que Paulo viu que ela estava possuída por espíritos malignos e libertou-a. E assim que ele fez isso, os homens que lucravam com a vidência, eles ficaram com raiva de Paulo e levaram ele até a praça pública e açoitaram ele, e essa foi a primeira prisão dele, assim por dizendo. Ele foi junto com Silas preso. E nessa prisão, durante a madrugada, houve um terremoto e as celas da prisão
se abriram. O carcereiro que estava ali acordou e viu que todas as celas estavam vazias. Nessa hora, ele se desesperou e tentou tirar a própria vida. Mas Paulo o interrompeu, dizendo que eles estavam todos ali. Ele foi em direção à cela de Paulo e viu que todos os prisioneiros estavam ali, vendo Paulo pregar. E nessa hora, o carcereiro, ele caiu no chão. Ele olhou para Paulo e perguntou: "O que eu devo fazer para ser salvo?" E Paulo disse a ele: "Creia e estude o evangelho, que tu e toda a tua casa será salva." E assim, naquela noite, o carcereiro e toda a família dele foram batizados. No outro dia, Paulo e Silas seguiram o caminho, eles foram soltos, porque não havia motivo realmente para Paulo e Silas terem sido presos. E mais para frente, ocorre uma situação parecida, mas é bem mais para frente da história. Paulo ele já tinha pregado, ele já tinha escrito a maioria dos seus livros, ele passou pela Grécia, por vários lugares, e dessa vez ele estava sendo preso na Cesareia, por conta da mesma coisa que a Elô falou, por conta da circuncisão, e porque eles diziam que Paulo não seguia a lei de Moisés. Por conta disso, ele foi levado até Félix para ser julgado. Mas ele apresentou sua defesa dizendo que ele era um judeu, ele seguia as leis judaicas e ele acabou sendo livrado de ser açoitado. Mas ele ainda passou pelo Sinédrio, e do Sinédrio, lá ele foi acusado por Ananias. Não é o mesmo Ananias da conversão, é o sumo sacerdote. E no outro dia, os judeus, eles estavam querendo fazer uma cilada para Paulo, que eles juraram sobre pena de anátema. O que é anátema? É a expulsão da igreja. Eles juraram sobre pena de anátema que eles não iam comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Então, essa anátema seria tipo excomungar da igreja? Exato. Pelo que eu lembro, Paulo continuou vivo. Então, das duas, uma. Ou eles quebraram a promessa, ou morreram de fome e sede. Bom, mas o filho da irmã de Paulo, ele descobriu dessa cilada dos judeus e foi contar para Félix. E Félix mandou Paulo para outra cidade. No outro dia, ele retornou para ser julgado por Félix. E bem, ele foi julgado por Félix, ele foi julgado por Festo, ele foi julgado até pelo rei Agripa. Nessa situação que ele foi julgado pelo rei Agripa, o rei Agripa, ele era um tanto compreensivo, assim, mais compreensivo pelo menos que o Festo, e deu a oportunidade de falar para Paulo. E Paulo começou a contar a história dele e tudo, e como Jesus era para ele. E o rei começou a entender Paulo, começou a entender, só que o Festo interrompeu. E Paulo já estava ficando um tanto cansado daquela situação. Me joga para cá, me joga para lá. Eu vou para a prisão tal, vou falar com tal pessoa. Ele recebe apelar para o imperador. O imperador da época era César, então ele pede um apelo para César. Ele fala: eu quero falar com César. Como cidadão romano, ele tinha direito de, caso houvesse um julgamento assim, ele apelar para César. Então foi concedido o que ele pediu. E eles seguiram a viagem até Roma. Assim, durante essa viagem, Paulo foi de barco, preso, e ele estava em jejum. Só que ocorreram tantos problemas na viagem que o tempo de jejum dele acabou. E, quando eles estavam atracados num porto, ele falou com o guarda: guarda, meu jejum acabou.
o Espírito Santo de Deus não está mais nessa embarcação. Se a gente continuar a viagem, toda a carga e muito possivelmente pessoas morrerão. E a carga será toda perdida. Aí o guarda, sabendo quem era Paulo, foi falar com o capitão. Só que o capitão olhou assim, ele falou que conhecia dos mares, falou, não vai ter tempestade, não vai ter nada, o mar vai estar calmo, vai estar bonito, dá para a gente ir muito bem. E foram. E aconteceu um naufrágio, aconteceu uma tempestade, porque não acreditaram em Paulo. Dito e feito. Bem, e depois do naufrágio, eles pararam na ilha de Malta, né? E Paulo, ele não tinha muita sorte, não. Porque assim que ele chegou na ilha, ele foi picado por uma cobra. Nessa parte, assim, ele foi picado por essa cobra e os habitantes olharam assim, porque ele tinha saído de um naufrágio. E naquela época, quando você saía de um naufrágio, acontecia alguma coisa de ruim para você, assim, com risco de morte, era porque você era um assassino. Então começaram a acusar Paulo de assassino. Só que nenhum foi em cima dele, porque ele foi picado pela cobra, a cobra tinha veneno. O veneno, uma hora ia matar ele. Então ficaram lá, esperando, olhando. Só que Paulo, ele olhou, a cobra grudou nele na mão aqui, ele sacudiu a cobra e jogou na fogueira. Aí ficaram esperando, assim, a mão vai inchar, o veneno vai fluir e ele vai morrer. Só que aí foi passando tempo, não aconteceu nada, a mão nem inchou. Aí eles mudaram de ideia. Começaram a achar que Paulo era um deus. Acho interessante acrescentar. Toda vez que Paulo era preso, acontecia algo de ruim, ele, ao invés de ficar triste, aproveitava essa oportunidade para evangelizar as pessoas, que foi o que aconteceu aí. Ele já passou a mensagem dele de Deus. O mesmo acontece na prisão, ou também para o rei Agripa. Bem, e depois do que se passou na ilha de Malta, eles seguiram para Roma, e lá em Roma ele ficou em prisão domiciliar por 2 anos. Mas como Elô disse, ele não perdia a oportunidade e ele continuou pregando o evangelho. Mas depois desse tempo, ele foi solto, sim. Mas quem assumiu o governo foi Nero. E Nero não gostava tanto assim dos cristãos. Então, os historiadores dizem que talvez tenha sido mesmo o Nero que causou um incêndio em Roma. E ele acusou os cristãos, e como Paulo era considerado líder do cristianismo, ele foi preso. Mas dessa vez ele não escapou. E ele, nessa prisão, ele foi morto. Sabe, assim como Deus prometeu, Paulo não teve uma vida fácil. Passou por muitos altos, muitos mais baixos, foi preso diversas vezes, apedrejado, muito possivelmente torturado com aquelas chicoteadas que ele recebia. Mas na Bíblia diz que, no fim dos tempos, nós, cristãos, todos seremos, assim como Paulo, perseguidos, presos. Mas Paulo nos deixa uma mensagem. Devemos perseverar. Uma carta que ele escreveu para Timóteo. Ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. Ela diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, e exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que é que Paulo quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer para pegar a palavra e estarmos preparados. Pois Cristo não deixou escrito assim na Bíblia: vou voltar dia 20 às 10 horas da noite. Não. Cristo fala que vai voltar.
Quando? Em breve. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode estar aqui um segundo. Não sei. Ele diz que vai voltar em breve. E que devemos estar preparados, seja para um agora ou para um depois. Sempre estarmos preparados. E para que ensinamos aqueles que não conheçam, com doutrina e paciência, e que corrijamos os erros dos outros, mas não gritando, pegando, xingando a pessoa e etc. Mas com paciência e respeito. Amor, carinho. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para dar esperança. Então não devemos afligir os outros, passando uma mensagem como os judeus, uma mensagem que quer nos colocar acima deles. Nós, como todos os outros, somos irmãos e devemos seguir a Cristo como Ele nos ensinou. E uma outra coisa que Paulo comenta sobre o fim do mundo para Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E resumindo, essa parte que é extensa. Basicamente, os homens serão terríveis, não terão amor ao próximo, não terão amor a Deus. Tudo de mal que possa fazer, fará. E tudo que de mal, pense em algo ruim, pense na pior coisa possível que o homem possa fazer, ele fará pior. Este é o mal que o mundo está predestinado. Mas Paulo ainda assim nos pede: sejam pacientes, esperem a Cristo, pois Ele virá e lhes trará a vida eterna. Em Gálatas 5:1 está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres por meio da palavra, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Ganhamos a oportunidade de passar essa mensagem para os outros, com amor. Mesmo que venham tempos difíceis, Deus nos ajudará e nós superaremos esses tempos. E para finalizar, em Hebreus 10, 32 a 36 está escrito: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Agora iremos cantar em pé o hino Eu Vou, que significa que nós deveremos passar essa mensagem de amor, esperança e liberdade. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. Pra missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. A quem pedir razão da minha fé, razão darei.
pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Senhor, eu agradeço pelo culto de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, ouvindo um pouco mais a tua palavra. Agradeço as pessoas presentes e peço para abençoar tanto elas, quanto as pessoas que ouviram online, quanto todos os outros que podem ouvir essa mensagem futuramente das pessoas que estão aqui. Eu agradeço por essa mensagem e peço para que o Senhor nos transforme, assim como transformou Saulo. Peço para que nos ilumine e conduza os nossos passos. É isso que eu te peço e agradeço ao Senhor mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça